Olá, boa noite. 10 pessoas foram feitas reféns em uma clínica odontológica na Serra hoje à tarde. Entre as vítimas estão 2 crianças. Todas as pessoas foram trancadas no banheiro e o suspeito fez a limpa. Eu vou chamar a repórter Manuela Machado, que tem as informações pra gente. Boa noite, Manuela. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Momentos aí de terror e tensão para esses pacientes que estavam em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, em uma clínica odontológica. Segundo informações de testemunhas, que conversaram com a Polícia Militar, o suspeito, ele chegou já tarde na clínica. Na primeira recepção, ele disse que tinha esquecido os documentos pessoais. Então, a secretária liberou a entrada dele na clínica e, logo que ele entrou, anunciou assalto e simulava estar armado. 10 pessoas, entre elas 2 crianças, foram trancadas dentro do banheiro. Aquele momento de tensão, só que nesse momento, uma viatura da Polícia Militar passava pelo bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Avenida Central, e populares chamaram essa viatura porque eles perceberam que o bandido estava agindo dentro dessa clínica. E quando os militares chegaram, o suspeito estava saindo, já estava de saída com uma sacola na mão. Mas ele foi abordado, foi preso em flagrante, encaminhado à Delegacia Regional da Serra. Dentro dessa sacola tinham 3 aparelhos celulares e mais de R$500 em dinheiro. Então, de acordo com testemunhas, foi esse momento aí, foi muito rápida a ação, mas foi esse momento de terror, até porque 2 crianças estavam na clínica odontológica. E ainda de acordo com a PM, o mesmo suspeito, há apenas 2 dias, também assaltou uma outra clínica no município da Serra. Então, vamos acompanhar, ver se ele realmente, dessa vez, fica preso. Não é, Isabela? Eu volto com você aí no estúdio. Agora vamos ver se a polícia enquadra ele em algum crime, Porque ele está achando que está muito fácil. A polícia agiu e agora a justiça também tem que mantê-lo na cadeia, Obrigada, viu, Manuela, pelas suas informações. Agora a gente fala de um assunto muito grave. A polícia investiga a morte de uma criança dentro de casa na Serra. A perícia afirma que o menino tinha ferimentos na cabeça. O caso foi em Praia das Gaivotas, em Nova Almeida. No local, a mãe estava desolada e tanto ela quanto familiares preferiram não falar sobre o ocorrido. Segundo a polícia, a criança de 1 ano e 4 meses já tinha histórico de problemas de saúde. Nasceu prematura. Chegou a ficar meses hospitalizada. Segundo policiais que atenderam a ocorrência no bairro Parque das Gaivotas, aqui na região de Nova Almeida, na Serra, a primeira pessoa a encontrar o corpo do bebê foi a própria mãe. Ela teria acordado pela manhã, ido em direção ao berço e notado que a criança já estava morta. Segundo os policiais, no corpo também foram encontrados sinais de desnutrição, bem como ferimentos na região da cabeça e do tórax, o que poderia indicar que ela teria passado por maus tratos. O corpo foi recolhido e agora será periciado no Instituto Médico Legal, que irá investigar a real causa da morte. Segundo a ocorrência, a mãe tem 28 anos e o pai 32. O menino tinha epilepsia, sofria de crises convulsivas. O corpinho dele foi levado para o DML, onde será periciado. Um casal de idosos morreu após um acidente entre 2 carros na BR-259 em João Neiva. O veículo onde as vítimas estavam teria tentado efetuar uma ultrapassagem na rodovia e acabou colidindo com outro carro. O homem de 69 anos morreu na hora e a esposa de 65 chegou a ser socorrida para o Hospital Silvio Avidos em Colatina, mas não resistiu aos ferimentos também. Agora o flagrante de uma dupla tentativa de homicídio em Vila Velha. Um casal foi perseguido e escapou por muito pouco da morte. O casal aparece já correndo na calçada enquanto a moto se aproxima. Os 2 foram perseguidos e, para fugir, entraram em uma casa. O garupa da moto desce e vai atrás deles dentro da residência. Ele atira. Foram 2 disparos. Enquanto isso, o piloto roda na rua até que o comparsa sai e os 2 vão embora. O alvo era o homem. Ele é morador antigo do bairro. Ainda não se sabe a motivação do crime. Que desespero, hein? A polícia ainda procura pelos suspeitos, mas informações que você tem e possa ajudar a polícia, ligue para o 181. Está em casa a jovem que teve uma grave reação alérgica depois do uso de um medicamento para dor de cabeça. A gente vem acompanhando a história da Daiane. A princípio, gente, acreditava-se que era uma alergia a abacaxi. Só que depois de dias internada na UTI mesmo, veio o diagnóstico. Era uma síndrome causada por uma reação a um remédio. Os ferimentos na boca ainda atrapalham Daiane a comer e até falar.
Já as bolhas do corpo viraram casquinhas que aos poucos vão sarando, mas os olhos ainda preocupam. No início, a família acreditou que fosse alergia a abacaxi. A última coisa que eu comi no trem foi o que mais suspeitaram que podia ser, né? Eu sempre comi abacaxi a vida toda. Sempre comi abacaxi. A estudante de 18 anos começou a passar mal ao voltar de uma viagem a Minas Gerais. Foi quando começou a peregrinação em busca de ajuda. Cheguei em Minas, tomei já um remédio de dor de cabeça. Mas só que meio que melhorava, mas não melhorava. Aí eu tomei outro. Quando a gente estava voltando na sexta, eu tomei um antes de entrar no trem, comi o abacaxi e dormi. Aí quando acordei já falei que meu olho já estava ardendo muito. Nem mesmo os médicos sabiam o que estava acontecendo no corpo de Daiane. Quando eu fui pro PA de Flechal, parecia que o médico ele não estava tão interessado. Ele mandou fazer exame de Covid, ele só me deu o remédio de enjoo, né? E um de alergia. Foram idas e vindas a pronto-socorros e mais 7 dias na UTI até conseguir voltar para casa. Ela segue com cuidados com a visão e com a pele. Mas o que Daiane mais quer agora é ficar 100% de saúde para voltar a aproveitar a vida. É de sair, de comer, porque mesmo que ainda consiga comer as coisas, meio que ainda é meio difícil por causa da garganta. Só durante a internação, os médicos confirmaram que era uma alergia, só que não a abacaxi. O que Daiane teve foi alergia à dipirona, conhecida como síndrome de Stevens-Johnson. A síndrome de Stevens-Johnson é uma reação alérgica grave, geralmente causada por medicamentos como anti-inflamatórios e remédios de febre e dor, tá? Não tem sinal precoce, não tem nada que lhe avisa como vai aparecer. Ela, de uma simples reação, pode virar uma reação gravíssima. Apesar de pouco comum, qualquer pessoa está sujeita a desenvolver a síndrome, que pode levar à morte se não for cuidada rapidamente. Tem risco de morte se você não for bem tratado nas primeiras horas. Mas bem tratado não sobram nem lesões, nada. Mas se afetar, como ela afeta a mucosa dos olhos, da boca, ela pode até levar à perda da visão. Mas se a pessoa superou aqueles primeiros momentos, ela sai tranquila, sem lesões permanentes para o resto da vida. Impressionante, né? Olha, gente, qualquer sinal de alergia, a orientação é buscar atendimento médico o quanto antes. Agora a gente fala do caso do adolescente que teve o punho quebrado ao tomar um choque num corrimão na ponte da Ilha do Frade, em Vitória. O corrimão estava eletrizado. A EDP mediu agora à tarde a quantidade de voltagem e informou que poderia sim causar um acidente. Olha o resultado da vistoria da EDP Excelsa, 235 volts. A medição foi feita na ponte da Ilha do Frade agora à tarde. Isso confirma que o corrimão estava eletrizado. O corrimão da ponte foi inaugurado há pouco tempo e com ele veio a nova iluminação. A prefeitura diz que o guarda-corpo não é energizado, mas pela ponte é fácil achar fios expostos. Para um adolescente de 15 anos, a ponte que liga os bairros da Ilha do Frade e da Praia do Canto agora virou sinônimo de um pesadelo. Além do susto, o Saulo acabou fraturando o pulso direito durante o acidente. Por aí, já dá para ter uma noção do tamanho do choque. Era um fim de tarde, como agora, e o Saulo e um grupo de amigos dele aproveitaram o feriadão para curtir uma praia. Eles ficaram brincando aqui embaixo e na hora de retornar para casa, ele teria apoiado no corrimão. Foi quando ele sofreu uma descarga elétrica. Ficou preso por alguns segundos até cair no chão. E o questionamento que toda essa situação gera é porque uma estrutura feita para proteger a vida das pessoas estaria energizada. Ele segurou com as duas mãos aqui no corrimão e ele ficou preso, ele ficou agarrado no corrimão. Ele sentiu uma descarga elétrica boa, foi violenta e ele ficou apavorado porque ele falou que é uma sensação horrorosa. Vai no corpo todo aquilo ali. Ele falou que ele ficou muito apavorado e quando ele conseguiu, que desgrudou, ele caiu
caiu aqui e teve algumas escoriações aqui no cotovelo direito, mas foi coisa leve. Então, o tombo em si que ele teve quando ele caiu, não foi um tombo grave. O que foi grave foi o choque que ele levou, que aí os colegas acionaram o SAMU. O que a gente há de entender logo de princípio é que se ele tomou um choque, houve a energização do corrimão. Não foi feito para ficar energizado. As possibilidades são várias, porque nós temos aqui 3 tipos diferentes de energização. A gente tem a energização da EDP, que alimenta a ilha. Nós temos a iluminação por parte da prefeitura, que também passa um conduíte aqui. E tem ainda uma possibilidade de a rede, que é da própria empresa que monitora aqui, que também energiza, porque tem as câmeras do lado de lá e tal, e também tem energização. O que ele fez, na verdade? Ele se viu de fio terra, porque ele estava molhado, descalço, com o pé na terra, pegando numa estrutura que tecnicamente está energizada, então ele se viu de fio terra. Agora, as razões é só mesmo com as análises que estão sendo feitas também pela empresa, e agora o pessoal da EDP também chegou aqui para fazer essa identificação. Batida de ônibus do Transcol deixa passageiros feridos e nós vamos falar sobre o alerta para os casos de violência envolvendo agentes de segurança pública. Nós voltamos já já. 9 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo o ônibus do Transcol. O veículo bateu em um caminhão na rodovia Darli Santos, em Vila Velha. O coletivo Linha 585 seguia de Jardim Botânico, Cariacica, para o terminal de Itaparica, em Vila Velha. Ainda na rodovia Darli Santos aconteceu a colisão. De acordo com o motorista, tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Ele precisou parar porque o caminhão que estava aqui logo à frente também precisou frear porque um outro ônibus teria entrado na frente dele. E com tudo acontecendo tão ligeiro, o estrago, como vocês viram, foi esse aqui. Pelo menos 9 pessoas foram socorridas aqui pelas unidades do SAMU. Mas, de acordo com os profissionais socorristas, nenhuma com gravidade. 3 ambulâncias do SAMU prestavam atendimentos às vítimas. A Laiane estava sentindo fortes dores nas pernas. Mal conseguia se mexer. Eu estava sentada, mas com o impacto me jogou, não tem? Aí eu bati minha perna, tá doendo muito, e a região do meu peito. Ela não precisou ser hospitalizada, mas o socorro veio do tio, que a levou para casa. O cobrador e o motorista do ônibus nada sofreram, apesar de estarem bem na frente. Mas a dona Kátia, que estava logo atrás do motorista, levou uma baita pancada na cabeça. Eu só tomei aquele susto, né? Aí eu já bati com tudo, eu só vi as pessoas gritando, chorando, desesperado, né? Seu Henrique estava no coletivo com a família. Mulher, filhas e sogra. Foi tudo rápido, aí não deu, porque eu estava intestino conversando com a minha esposa, entendeu? Aí não deu para ver direito o que aconteceu, entendeu? Aí quando eu vi, já estava em cima do caminhão. As meninas tiveram pequenos ferimentos e a avó precisou ser encaminhada pelo SAMU até o hospital. A gente tá bem, a gente não se machucou. E a vozinha? A minha avó machucou, porque ela rolou bem assim, blá, pá, no chão, em cima da mulher. Os feridos foram socorridos nas ambulâncias do SAMU e encaminhados para o Hospital São Lucas. Agora a gente fala dos episódios de agressão e violência envolvendo agentes de segurança pública. Nas últimas semanas, aconteceram vários aqui no estado. Eles trazem um alerta para os riscos da combinação bebida alcoólica, armas e aglomeração. Praia do Canto, Vitória, soldado aponta arma para major e acaba espancado na saída de boate. Vila Nova de Colares, Serra, militar embriagado agride vizinho e faz quebra-quebra em casa. Os 2 episódios são desta semana e com policiais de folga e armados, colocando a eles e a quem mais estiver ao redor em risco. Mas afinal, o que a legislação diz sobre isso? O policial militar, em razão da função que exerce, ou seja, de segurança pública, ele é policial 24 horas por dia. Então, ele, estando em serviço ou não, ele tem o dever e a obrigação de agir. Mas não significa que um profissional de segurança pública pode tudo quando está de folga. Não deve se envolver em confusões. A embriaguez, o excesso do consumo de bebida alcoólica, também aos policiais é proibido quando estiverem portando arma. É evidente que um policial estiver bebendo, ele pode sim ter o porte da sua arma, portar sua arma. Mas o excesso, a embriaguez, aí ela proíbe
o policial de estar portando a arma. Já a entrada em casas de shows fica a critério dos estabelecimentos. É o chamado acautelamento, que é quando a casa disponibiliza um local apropriado para guardar as armas. Só que isso não é regra. Uma pessoa que porta uma arma legalmente só tem obrigação de registrá-la ao entrar no estabelecimento. É necessário que ele faça o registro na portaria. Quando ele chegar, ele se identificar como policial militar ou como policial civil ou federal, qualquer policial, e dizer que está armado. Porque, num eventual problema, a segurança da casa, do local, tem que ter ciência de que aquela pessoa está armada e provavelmente fazendo consumo de bebida. Toda conduta considerada inadequada pode ser denunciada à corregedoria. Um policial fora de serviço, num local desse aí que venha causar algum problema, se desentender com alguém e ele ameaçar ou agredir, ele pode responder por abuso de autoridade, por uma lesão corporal. E todos aqueles que forem ameaçados por policiais militares, independente se está em serviço ou fora de serviço, quando o policial age fora da razão, as pessoas devem se dirigir à corregedoria e fazer as ocorrências lá, informando da prática da conduta do policial. Vale lembrar que os profissionais de segurança pública são referência de proteção para a sociedade. O fato de você portar uma arma e você ter a obrigação de zelar pela segurança pública, de ter responsabilidade de proteger, guardar e proteger a vida de terceiros, você assume para si uma responsabilidade gigantesca, porque o seu papel é proteger, é guardar, é zelar pela sociedade e não cometer abusos de autoridade ou, pior, em muitos casos, agressões e até homicídios. Olha, denúncias à Corregedoria da PM podem ser feitas na sede da Corregedoria, que fica ao lado do quartel de Maruípe, em Vitória, e o atendimento é 24 horas. O TN2 volta em instantes com a previsão do tempo para o fim de semana, é um instante só. TN2 de volta para te contar que o sábado segue com poucas nuvens no Espírito Santo, sem previsão de chuva, tá? O vento acelera um pouco mais e sopra com moderada a forte intensidade por todo o litoral capixaba. O domingo também segue com poucas nuvens no estado, também não há previsão de chuva. E quem aproveitou esse tempo aberto na sexta-feira foi um golfinho, gente. Olha a imagem. Ele foi flagrado fazendo piruetas na praia de Jacaraípe, pertinho dos surfistas. O registro foi feito por um banhista. Tá aí, belas imagens para você. Agora a gente encerra o TN2. Muito obrigada pela sua audiência. Um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.